As galáxias espirais. Uma galáxia espiral é uma vasta coleção de bilhões de estrelas organizadas em um disco achatado, com braços que giram lentamente ao redor de um núcleo central. Esses braços não são estruturas sólidas, mas sim zonas onde a densidade de estrelas é maior, criando um padrão que lembra um furacão visto do espaço. A Via Láctea, nossa própria galáxia, é um exemplo perfeito de uma espiral. Os astrônomos acreditam que esses braços são mantidos juntos pela gravidade e pela rotação do disco. As estrelas nascem com mais frequência nos braços, porque o material que as forma se acumula ali. Essa configuração é uma das mais comuns no universo, e sua estrutura giratória elegante a torna uma das mais visualmente impressionantes quando observada de longe. As galáxias elípticas. Uma galáxia elíptica é uma estrutura quase esférica ou em forma de ovo, feita de bilhões de estrelas velhas orbitando em torno de um centro comum. Diferentemente das espirais, as galáxias elípticas não têm um disco bem definido, nem braços distintos. Suas estrelas se movem em direções aleatórias, criando uma nuvem tridimensional uniforme. Essas galáxias tendem a ser maiores do que as espirais e contêm uma proporção muito maior de estrelas antigas. O gás interestelar que forma novas estrelas é raro nelas, então a maioria parou de produzir novas gerações de estrelas há bilhões de anos. Os cientistas acreditam que as galáxias elípticas podem ter se formado pela fusão de duas galáxias espirais, o que explicaria sua forma mais irregular e sua falta de estrutura definida. As galáxias lenticulares. Uma galáxia lenticular tem características que ficam entre as espirais e as elípticas. Ela possui um disco achatado como as espirais, mas não tem os braços giratórios característicos. Em vez disso, tem uma barra brilhante de estrelas que atravessa o centro, circundada por um disco estelar uniforme. O nome vem de sua aparência que lembra uma lente ou um disco fino. As galáxias lenticulares contêm pouco gás interestelar, então a formação de novas estrelas é bastante rara. Elas parecem ser um estágio intermediário, talvez o resultado de uma galáxia espiral que perdeu seus braços ao longo do tempo. Essas galáxias são comuns no universo, mas menos conhecidas porque não são tão visualmente dramáticas quanto suas contrapartes espirais. As galáxias irregulares. Uma galáxia irregular não tem forma definida. Ela carece da simetria ordenada das espirais, da uniformidade das elípticas ou da estrutura das lenticulares. Em vez disso, essas galáxias parecem caóticas e distorcidas, frequentemente com apêndices e estruturas estranhas se estendendo para fora. Geralmente são galáxias pequenas a médias, e muitas vezes sua forma caótica resulta de interações gravitacionais com galáxias vizinhas maiores. As nuvens de Magalhães, satélites da Via Láctea, são exemplos famosos de galáxias irregulares. Apesar de sua aparência desorganizada, essas galáxias frequentemente contêm taxas altas de formação de estrelas. A turbulência causada por influências gravitacionais externas parece estimular o colapso do gás em novas estrelas. As galáxias anéis. Uma galáxia anel é uma estrutura rara onde a maioria das estrelas está organizada em um anel quase perfeito ao redor de um núcleo relativamente vazio. Pouquíssimas galáxias têm esse padrão, e os cientistas ainda debatem como elas se formam. A teoria mais aceita sugere que uma colisão entre duas galáxias pode criar ondas de densidade que organizam as estrelas nessa configuração inusitada. O anel pode ter vários quilômetros de largura e contém bilhões de estrelas. A galáxia Cartwheel é talvez o exemplo mais famoso dessa rara categoria. Essas galáxias são tão incomuns que sua existência foi questionada durante décadas, até que observações mais precisas confirmaram que realmente existem. As galáxias gigantes. Uma galáxia gigante é simplesmente uma galáxia de proporções extraordinárias. As maiores galáxias conhecidas contêm até 100 trilhões de estrelas, comparadas aos 100 bilhões da Via Láctea. Essas colossais estruturas tendem a ser elípticas e frequentemente residem no centro de aglomerados de galáxias. Sua imensa gravidade as torna os objetos dominantes em suas regiões, exercendo influência gravitacional sobre todas as galáxias próximas. As galáxias gigantes frequentemente têm buracos negros supermassivos em seus centros, que podem conter bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Essas galáxias monstruosas formaram-se ao longo de bilhões de anos através de inúmeras fusões com outras galáxias, acumulando mais e mais matéria a cada encontro.
As galáxias nanãs. Uma galáxia nanã é relativamente pequena, contendo alguns bilhões de estrelas, comparadas aos bilhões de bilhões nas galáxias gigantes. Essas galáxias menores, na verdade, são muito mais comuns no universo do que as gigantes, apesar de serem menos chamativas. Muitas galáxias nanãs orbitam galáxias maiores como satélites, presas pela gravidade de seus hospedeiros. Elas frequentemente têm formas irregulares e carecem da estrutura organizada das galáxias maiores. Apesar de seu tamanho modesto, as galáxias nanãs podem ter taxas impressionantes de formação de estrelas, algumas produzindo novas estrelas a uma taxa mais rápida do que galáxias muito maiores. A Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia nanã que serve como um satélite próximo à nossa própria Via Láctea. As galáxias Starburst. Uma galáxia Starburst é uma galáxia em um estado extremo de formação de estrelas. Nessas galáxias, uma explosão de atividade de formação de estrelas está ocorrendo a taxas muito maiores do que o normal. Frequentemente, essa atividade é desencadeada por uma colisão com outra galáxia ou por interações gravitacionais que comprimem o gás interestelar. O gás é forçado abaixo em densidades tão altas que desencadeia a criação de inúmeras novas estrelas simultaneamente. Durante esses episódios, uma galáxia inteira pode produzir mais estrelas em alguns milhões de anos do que produziria normalmente em bilhões de anos. Essas galáxias brilham intensamente na luz ultravioleta e infravermelho, devido à abundância de estrelas jovens e quentes. Eventualmente, o surto de formação de estrelas encerra quando o gás é consumido ou dispersado. As galáxias ativas. Uma galáxia ativa possui um núcleo extremamente luminoso, alimentado por um buraco negro supermassivo em seu centro. Matéria espirala em direção ao buraco negro a velocidades próximas da luz, aquecendo a temperaturas incrivelmente altas. Essa matéria aquecida emite uma quantidade tremenda de radiação em todo o espectro eletromagnético, desde ondas de rádio até gaios de raios gama. Alguns núcleos galácticos ativos disparam jatos relativamente estreitos, de material que se estendem por milhares de anos-luz para o espaço intergaláctico. Esses jatos se movem a uma fração significativa da velocidade da luz e liberam quantidades colossais de energia. As galáxias ativas podem ofuscar todas as suas estrelas individuais, tornando o núcleo o objeto mais brilhante que você pode ver. Embora apenas um pequeno percentual de galáxias sejam ativas hoje, acredita-se que a maioria das grandes galáxias passou por fases ativas no passado distante.